Vocês têm alguma aula depois? Não, não, não. Nenhuma. Ah, ó, cadê? Tá, a Feliz não entrou ainda, mas vou falar. A Patrícia pediu para a semana que vem fazer uma aula temática de festa junina. Então todo mundo aí vai mostrar a câmerazinha fantasiado. Aí sim, gostei, gostei. Não, sacanagem. Mas o que eu pensei agora há pouco? Eu vou relacionar um pouco. Cadê? Ah, contextualizando. A gente está fazendo já exercício do módulo 11, né? O módulo 12, que acaba o livro, são funções inorgânicas, né? Deixa eu ver qual é a primeira que ele vai falar aqui. Vai falar de óxido, óxido e base. Então, o que acontece? Eu não gosto muito de passar separado, vocês sabem. Então, já vou... Na próxima aula, eu estou pensando em trazer o tema da festa junina e tal, e relacionar com a nossa matéria, fazer uma espécie de revisão de tudo que a gente viu e tal. Então, por exemplo, festa junina tem fogueira, né? É uma reação de combustão química. Então, a gente pode fazer, analisar o NOx, balanceamento da fogueira queimando. Aí tem o que, além disso, tem a maçã do amor. Maçã do amor envolve açúcar. Açúcar é doce. Aí a gente vai ver a função inorgânica dela. Eu vou pensando em umas maluquices dessas. Eu tô falando o que tá vindo na cabeça agora, entendeu? Mas dá pra gente pensar algo assim. Eu não vou me fantasiar, não, gente. No máximo, eu vou botar um chapéuzinho de palha só. A não ser. Hã? Esse povo aqui nem liga a câmera, Ed. Você não precisa criar expectativa, não. Pois é. A não ser que vocês façam uma vaquinha, me mandem dinheiro, aí eu compro uma roupa a caráter. Agora, Sei não, sei não, sei não. Pensando aqui. né? Agora aqui vai um ponto legal, velho. Se nós estivéssemos com as aulas presenciais, cara, daria para fazer uma coisa junto com a professora Raíza e a Luísa. A Luísa adora mexer com comida. E a Raíza também. Aí daria para fazer alguma coisa aí legal relacionado. Por quê? Porque balanceamento químico, ele é o precursor de uma outra matéria que nós vamos estudar no quarto bimestre, chamada estequiometria. E eu gosto de falar que estequiometria é seguir uma receita de bolo. A química em si, química laboratorial, né, de experimentos, é isso, é seguir uma receita. Então, daria para relacionar com a matéria. E relacionar com matemática, por quê? Ia precisar da regra de 3, proporção, essas coisas aí, né? Olha só. Vamos lá. Abriram ali na página 404? Está pronto aqui. Nós. Vou pegar a questão 3, tá? Depois eu passo para vocês as outras que eu destaquei, tá? É que pode ser que eu vá demorar a aula inteira para fazer 2, 3 questões no máximo aí. Eu vou comentar o máximo possível aí com a matéria, tá? Olha lá. Os óxidos de nitrogênio, importantes poluentes atmosféricos, são emitidos como resultado da combustão de qualquer substância que contenha nitrogênio e são introduzidos na atmosfera pelos motores de combustão interna. Fornos,
caldeiras, estufas, incineradores utilizados pela indústria, tal. Gente, assim, ó, para carro e moto, a gasolina, ela libera mais CO2 e água, CO também, né? Por isso aquela fumaça preta, quando o catalisador lá, o carburador não funciona muito bem. E no máximo, alguns compostos sulfurados, quando a gente coloca a gasolina aditivada, por exemplo, né? Que colocam outra coisa para melhorar a qualidade ou dar uma melhorada no motor para não estragar. Aí geralmente, depois que queima, libera isso aqui, ó. SA2, SA3. Para caminhões, aviões, essas coisas, aí você não usa mais gasolina. Você usa principalmente o diesel lá para caminhão. Aí a maior quantidade liberada é essa. Só que nesses automóveis pesados, como eu falei, caminhão, avião e tal, eu tenho uns outros compostos lá que contêm nitrogênio. Então vai liberar o quê? NO, NO2, N2O, compostos, que é o que ele falou, compostos tóxicos, tá? E daí isso para dar uma ideia para vocês também. Quando você for queimar alguma coisa, ou ver alguma coisa queimando, se a fumaça, de maneira geral, for preta, né, tá de boa, libera CO2. Sim, de boa. Você vai passar mal do mesmo jeito, mas é só CO2, no máximo aqui alguns sulfurados. Quando a fumaça tem uma cor um pouco mais marrom, aí já é mais tretoso o negócio, que já tem mais os nitratos aqui, tá? Os nitrogenados. Aí já é bem mais tóxico, tá? É só, como é que diz? Um conhecimento geral aí para vocês se salvarem. Aí vamos lá. Os principais óxidos de nitrogênio são NO, que é o óxido nítrico, tá aqui. NO2, que é o dióxido de nitrogênio, tá aqui. Dele botou... tá. Faltou esse, tá? Esse é o mais tóxico, é o chamado gás inerte, óxido inerte, tá? Naquela classe de óxidos, que vai ficar no módulo 12 aí. O NO pode ser obtido na reação entre prata metálica e o ácido nítrico. Como mostra a reação abaixo, gente, presta muita atenção nisso. Não equilibrada. Eu vou frisar o seguinte com vocês. Toda questão, mesmo que ele fale que a equação está balanceada, dá uma conferida antes. Tenta balancear antes para ver se está certo, tá? Beleza? Eu já arrumei briga um pouco lá com a SpaceX uns anos atrás por conta disso, tá? Não sei se eu já comentei com vocês essa história. E acho que não. É o seguinte, eu posso até puxar a questão para vocês qualquer dia desse. Eles falaram isso, de acordo com a equação balanceada, era da nitroglicerina. Só que se você fosse conferir o balanceamento, for fazer o balanceamento, tá errado o número. O balanceamento tá errado lá. E daí a gente entrou com recurso para anular a questão, porque não tinha gabarito, já que, né, a gente fez a conta e tudo. E a resposta deles foi: se usar o número fornecido na equação, a resposta dá certo. Beleza? É tipo, não assumiram o erro e falaram que tinha que usar o valor que eles deram, mesmo estando errado. O negócio que eu adoro, cara, é ficar vendo questão de vestibular e tal, para tentar anular a questão ou pedir recurso, velho. O legal seria não acontecer isso, né? Mas às vezes acontece. Olha só, ele me deu essa equação, essa reação, né? Ó, a prata metálica reagindo com ácido nítrico, formando nitrato de prata mais NO mais água. Vixe, quase não deu aqui.
Beleza. Aí ele quer saber, em relação à obtenção do NO, assinale a alternativa correta. Aí ele fala um monte de coisa. Antes de responder, vamos trabalhar a matéria. Vamos trabalhar o módulo aí. Aqui, gente, eu já vou ser sincero com vocês. Se você tentar usar o método de tentativa e erro, vai ser difícil, vai ser bem trabalhoso. Tá? Aqui, eu vou usar os dois outros métodos. O método algébrico e o terceiro que ficou faltando, né? Que é o método de oxirredução. Tá? Eu vou fazer bem passo a passo, bem devagarzinho. Se em algum momento ficar confuso, fala aí, tá? Eu vou começar... Mas precisa fazer esse método para resolver a questão ou é só para ajudar mesmo a... Para ajudar, para explicar a matéria. Beleza. Eu vou aproveitar o exercício para isso, tá? Você já achou os números? Não, mas se precisar, eu acho que Tenta aí guardadinho, tentativa e erro, então. Eu acho que você deve estar pensando em fazer. Eu vou começar com a oxirredução. Por quê, gente? Porque o método algébrico, eu preciso ter pelo menos um número em algum desses. Eu tenho aqui, vamos lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5 espécies. Eu poderia usar o algébrico de uma vez? Sim. Só que eu teria que ter 5 letras aqui, por exemplo, X, Y, Z, W e K. É muita letra para fazer a conta, entendeu? Aí fica tenso o negócio. Então a gente vai começar primeiro pelo método de oxirredução, que daí vocês vão ver que eu já acho pelo menos 2 números. Tá? Como? Primeiro passo da oxirredução. Ache o NOx de todos os elementos. Prata, metal, substância simples. Então, NOx, 0. Ácido nítrico. Esse aqui a gente vai usar bastante. Então, vocês vão começar a memorizar daqui a pouco. O oxigênio está na direita. É o mais eletronegativo. Então, ele carrega o NOx total dele, que é -2. Hidrogênio está na esquerda. Ele vai perder. Então, NOx mais 1. Nitrogênio, a gente quer descobrir, chama de X. Tá? Vamos lá. Não tinha carga aqui em cima. Então, a soma tem que dar 0. Então, mais 1 vezes 1, mais 1. X vezes 1, mais X. Menos 2 vezes 3, menos 6. A soma tem que dar 0. 1 menos 6, menos 5. Então, a carga do nitrogênio ali, o NOx do nitrogênio, vai ser de mais 5. Vamos lá. Alguém não entendeu o que eu fiz? Gente. Oi. Não, mas essa parte de NOx, acho que está tranquilo, NOx. Mas método de balanceamento ainda está um pouco complicado, pelo menos para mim. Enquanto o pessoal vai me dando ok, o Thiago pediu calma. O que está complicado no balanceamento? Porque acho que não é muito exercício. Eu só vi um dia balanceamento, ainda está um pouco nebuloso para mim. Gente, mais alguém? E aí? Uma das dúvidas que eu espero que apareça... boa. É porque aqui, ó, Thiago, a soma tem que dar 0, né? O que eu fiz? Passei o menos 5 para o outro lado. Então, o sinal muda. Aí é só pensar, mais 5 com menos 5 dá 0. Beleza? Acho que aí foi a mensagem da Iana ali, né? Que tá entendendo. Show! Uma das dúvidas que às vezes pode rolar, que eu espero, é isso aqui, ó. Por que deu menos 6, né? Por que aqui deu mais 1?
tem que sempre lembrar assim, eu vou pegar o NOx e vou multiplicar pelo número de elementos aqui, tá? Ok? É isso que eu estou fazendo. É nóis. Vamos lá. Então aqui, eu esqueci de anotar, né? Mais 5. Ah, falando para vocês agora, lá no primeiro bimestre, aquele módulo 2 de relações numéricas, Proust-Lavoisier, puxando para cá, agora sim a gente está falando de uma química massa. A gente agora tá doido o negócio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pular um pouquinho esse nitrato de prata, depois eu falo o NOx dele, tá? Eu vou para os outros mais fáceis primeiro. NO. O que tá rolando aqui, velho? Oxigênio na direita. NOx máximo, menos 2. Só que lembra, não tinha carga nenhuma, então a soma tem que dar 0. Então o nitrogênio vai ter que ter um NOx mais 2, porque mais 2 menos 2 dá 0. Fechou? Vamos lá. E o da água? De novo, ó, oxigênio na direita. NOx dele, menos 2. Oxigênio vai ser sempre menos 2, então? NOx? Quando ele é o último, isso. Tá, beleza. Agora, para pensar, ô Felipe, nem sempre. Lembra lá no ano passado? Quando ele é óxido, o NOx é menos 2. Mas tem ele na classe de peróxido e superóxido, né? Ah, tá. Tá bom. Mas aí são casos específicos, que é quando eu tenho ele com a galera do grupo 1 e grupo 2, né? Que são os metais, entendeu? Uhum. Aí que a gente para dar uma olhada e fala, opa, acho que o NOx aqui não é bem menos 2, não. Ou é, tipo, nessas substâncias, por exemplo, se não tivesse o O no final, teria que saber o NOx da última? Se não tivesse oxigênio, teria que saber o NOx da última? Ah, então beleza. Aqui, ó, por exemplo, se fosse H com N, né? Uhum. Aí, é meio estranho, mas H com N formaria isso aqui, ó, NH3, a amônia. Só que aqui, ó, tá meio que invertido, entendeu? O nitrogênio é negativo, o hidrogênio é positivo. Aí vai lá, aí é só ir no raciocínio. Nitrogênio é do grupo 15, tem 5 elétrons na camada de valência. Então, para fechar 8, ele tem que ganhar 3, menos 3. E o hidrogênio, mais 1. Por quê? Mais 1 vezes 3, mais 3. Mais 3 com menos 3, 0. Eu só perguntei mesmo porque todas que a gente viu terminam em oxigênio, praticamente. Todas. A grande maioria das reações que a gente vai estudar envolve oxigênio, tá? Vai ter esse processo com ele. Vamos lá. E daí a água, né? Menos 2. Hidrogênio só pode perder 1. Só que mais 1 vezes 2 dá mais 2. A soma dá 0. Pronto. Agora esse cara aqui. Esse cara aqui, eu gosto de usar, porque eu comentei na última aula, um segredinho. Olha só. Vocês concordam que esse NO3 é esse NO3? Sim. Pronto. Eu vou fazer isso por quê? Porque a prata, ele é um metal de transição, né? Então, qual o problema? O NOx de metais de transição é variado. Então, eu posso ter a prata com NOx mais 1 ou NOx mais 2. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou olhar o outro para dizer o NOx dela. E daí eu vou olhar na reação, ou no que eu lembro na cabeça, o que fica mais fácil. Já que eu tenho NO3 aqui, ó, o que eu sei, então? Que o oxigênio é menos 2 e o nitrogênio, ó, mais 5, né? Certo? Certo. Aí eu vou botar Y aqui.
Então, eu vou ter y vezes 1 é y, né? Aí 5 vezes 1, 5. Mais 5, menos 2 vezes 3, menos 6. Igual a 0. Porque não tinha nada. Eu não consegui ler a mensagem a tempo, peraí. Isso. Então, mais 5 menos 6 dá menos 1, igual a 0. Aí faz aquela parada, passa para o outro lado. Então, y igual a mais 1. Logo, o NOx da prata será mais 1. Beleza? Tá. Pronto, fiz a primeira etapa do método de oxirredução. Gente, não é demorado, tá? É porque eu estou fazendo passo a passo, vendo se vocês estão entendendo ou não. Beleza? Isso aqui é bem rapidinho de fazer, tá? A próxima etapa agora é identificar as espécies químicas que mudaram seu NOx. Exemplo, a prata. Olha só. A prata foi de um NOx 0 para um NOx mais 1. Ela mudou, ela variou a carga dela, certo? Pegaram o raciocínio? Sim. Quem foi o outro que variou aí? Vocês conseguem ver? Não sei, dá para ver os números aqui em cima? Dá. Tá. E aí, quem seria o outro que mudou? O N. O N. Pronto. Aqui para cá não, né? Manteve, certo? Certo. Mas se eu olhar esse cara para esse, foi de mais 5 para mais 2. Mudou. Né? Vamos lá, então. Agora que fica legal. Gente, isso aqui é massa. Vamos lá. O que aconteceu com a prata, então? Ela foi de NOx 0 para NOx mais 1. Então, vocês conseguem entender que a prata sofreu oxidação? Ela doou elétrons? Beleza. Né? Faz sentido aí, gente? Faz. Então, a gente vai chamar isso aqui de SRO. Ou seja, semi-reação de oxidação. Por que semi-reação? Porque a reação inteira é isso aqui. A semi-reação é porque ela é uma parte da reação toda que sofreu oxidação, tá? Beleza. Vamos lá. O que a gente tem que olhar nela agora é o seguinte. Quantos elétrons ficaram em movimento? Um só, né? Foi de 0 para 1. Perfeito. Então, aqui vai ser 1. Capiche? Capiche. Como a prata aqui está 1 e aqui está 1, então eu não preciso fazer nada. Senão, eu teria que multiplicar por algum número, tá? Eu vou escrever 1 aqui, mas... Tipo, se aqui fosse 1, aqui fosse 2, eu teria que multiplicar por 2, tá? Eu acho que tá. Vamos lá. E agora o N? Foi de mais 5 para mais 2. Aqui é onde dá um pouco de confusão. Mas era, por exemplo, assim. O que é o mais? Lembra? Quer dizer que ele perdeu elétron. Então, ele estava sem os 5 elétrons. Agora, ele só está sem 2 elétrons. Isso quer dizer o quê? Que ele ganhou 3, ó. Então, ele reduziu, recebeu elétrons. Aham. Encaixou o raciocínio, gente? Encaixou, deu para entender. Boa. Estão bonitinhos. Então, eu vou chamar de SRR. Semi-reação
de redução, porque ele recebeu elétrons. Eu estou parando para lembrar um negócio aqui, eu acho que eu não escrevi isso para vocês, né? Oxidação, oxidar, é doar elétrons, perder elétrons. Redução é ganhar ou receber elétrons, tá? Como é que você vai fazer para lembrar isso? Oxidar, oxidar, dar elétrons. Redução, receber elétrons. Beleza? Eu me toquei, eu acho que eu não tinha escrito isso para vocês ainda, né? Se hidratem, peraí. Vamos lá. Então, o nitrogênio ganhou 3 elétrons, certo? E aqui vai em qual proporção? 1N para 1N. Então, vezes 1. Beleza? Tranquilo? Sim. Mas esse segundo número aí que você multiplicou, como que você. Que número é esse? Não entendi. Boa. 1 vezes 1 e 3 vezes 1. É, isso aí mesmo. Eu só fiz esse resultado mesmo. Foi 1 elétron e eu tenho uma espécie química. Então, 1 vezes 1, 1. É o fator que eu vou escrever na equação agora. E o outro? Eu tive 3 elétrons em movimento, né? Aham. De uma espécie química para uma espécie química. Aí 3 vezes 1, 3. Que é o outro número que eu vou escrever agora. Beleza. Boa? Aí o que eu ia falar, gente. Um pouco por falta de espaço aqui, eu vou colocar direto na equação. Mas depois que a gente fizer, aí eu vou apagar esse pedacinho aqui, ó, e vou escrever o raciocínio que a gente teve para fazer essa etapa agora, tá? Não, eu vou apagar logo, para vocês entenderem. Não vamos pular a etapa, não. Como é que eu vou colocar esses números, que é o resultado que foi o Felipe perguntou, aqui em cima? O princípio geral é o seguinte: esse 3 que foi dos N's, eu coloco nas pratas. E esse 1 que foi das pratas, eu coloco nos N's. Mas para chegar lá, eu vou escrever aqui por que isso acontece, tá? Só deixa eu lembrar. A prata aqui eu estou escrevendo em azul e o N em preto. Então vamos lá, ó. Você vai pegar e vai escrever a semi-reação de oxidação. Então eu fiz o quê, ó? A prata formando AgNO3. Eu deveria escrever só Ag mais 1, tá? Mas para lembrar a espécie que eu estou falando como um todo, eu prefiro escrever ela toda, tá? E o que aconteceu, gente? Para sair daqui e virar isso, ele oxidou, ele jogou um elétron fora. Então eu vou escrever mais um elétron nos produtos, para simbolizar, significar que doou elétron. Tá? Beleza. E agora eu vou escrever a semi-reação de redução, que foi dessa espécie para essa aqui, né? Só que o que aconteceu? Ele reduziu, ele ganhou elétrons. Quantos? 3 elétrons. Então, eu coloco mais 3 elétrons nos reagentes. Por quê? Daí, nos reagentes, está significando que ele ganhou elétrons, ele reduziu.
Tá? Gente, isso aqui é lindo demais. Isso aqui é... Nossa Senhora. Beleza até aqui? Beleza. Beleza. Agora, é o seguinte. Na reação, vocês estão vendo algum elétron por aqui? Na reação escrita? Tipo, tem alguma coisa escrita assim aqui, ó? Não. Não, perfeito. É isso que eu queria. Então, o que a gente tem que fazer? Já que eu tenho elétrons nos reagentes aqui e elétrons nos produtos aqui, eles precisam se cancelar. Então, eu vou pensar nessa seta como um sinal de igual. Ou seja, vocês concordam que se eu pegar a primeira equação aqui e multiplicar todo mundo por 3, vai ficar assim, ó. 3 pratas, 3, e aqui vai ficar 3? É, acho que sim. E que daí cancela, ó. Então sempre vai ter duas semi-reduções para fazer para uma igual. Semi-reações, isso. Por quê? Agora eu falo o primeiro princípio para vocês. Toda reação química, toda não, a grande maioria das reações químicas ocorrem por meio de oxirredução. Então eu tenho, pelo raciocínio que o Felipe acabou de ter ali, eu preciso ter uma espécie que oxida, que joga elétron fora, para quê? Para que tenha uma espécie que reduza, que ganhe esses elétrons. Então lembra lá do Fullmetal Alchemist? Troca equivalente. Para ganhar tem que perder. Uma espécie perde, a outra espécie ganha. Ah, tá. Então, sempre, na grande maioria das vezes, vai ter dois elementos que vão variar o NOx para fazer essa redução ou oxidação. Isso. Tem um legal que o Pais adora, que é a chamada de auto-oxirredução, em que é uma espécie química nos reagentes e que ela mesma sofre oxidação e redução. Tem um exemplo que vocês conhecem no dia a dia, que depois disso aqui eu vou fazer, água oxigenada. Ela é um exemplo de auto-oxirredução. É bem legal. E aqui embaixo, que número que eu preciso multiplicar para cancelar com esse 3? 1, né? Aham. Que daí é 1, dá 3 e dá 1. E daí eu posso fazer isso, ó. O seu objetivo, depois de construir as semi-reações, é fazer o quê? Cancelar os elétrons. Você tem que cancelar esses elétrons. Por quê? Foi a pergunta que eu fiz no início. Porque não pode ter elétrons aqui, ó. Não tem elétron na reação. Então eu tenho que sumir com eles. Tá? Ok. Beleza. Aí agora entra o que eu estava falando para vocês, ó. Esse 3 que a gente achou nos N's, ele foi parar onde? Nas pratas, ó. Né? Então, se eu fosse fazer de uma maneira mais direta, eu pegaria esse 3 dos N's e colocaria na ligação das pratas, ó. 3, 3. Esse 3 simboliza o quê? Como assim? Tipo, ele é o número de quê, esse 3? Não entendi, número de... Não entendi para que serve esse 3. Você disse que eu coloquei agora? Aham. Tá. Ele é esse cara aqui, ó. O que isso quer dizer? Acho que eu peguei a dúvida. Lembra que a reação era uma prata formando isso aqui, liberando um elétron? Sim. Então, essa oxidação libera só um elétron. Só que essa redução, para essa espécie reduzir para essa, ela precisa ter quantos elétrons? 3, né? Aham. Então, quer dizer que se eu fosse trabalhar uma equivalência, eu estou falando o quê? Que eu preciso ter 3 reações dessa prata, para jogar 3 elétrons fora,
para que daí essa reação aconteça. Tá. Estranho? É um pouco complicado por enquanto. Tá. Mas é que minha pergunta não foi exatamente essa. Tipo, esse 3, o 3 verdinho, significa o quê? Porque quando é um número embaixo, significa a quantidade de elementos. Mas e do lado é o quê? Não entendi. Coeficiente estequiométrico. É o número de mols. Ah, tá. Por isso que eu não estava entendendo o que é. Boa. Então vamos voltar lá para quem está perdido também. Ó. Antes de eu colocar esse cara aqui, o que eu estava falando? Que 1 mol de prata forma 1 mol de nitrato de prata e libera 1 mol de elétron. Quando eu multipliquei por 3 mols de prata formam 3 mols de nitrato de prata que liberam 3 mols de elétrons. Ficou mais claro. Boa, é isso aí. É assim que a gente se entende. E nas outras espécies, o que rolou? Foi o número 1, né? Aham. Aí agora pode complicar um pouquinho, mas é o seguinte. A gente não vai colocar 1 nas duas espécies, tá? O complicado agora desse balanceamento, e daí eu vou começar a colocar um monte de regra daqui para frente, porque essa matéria vai juntar com uma outra daqui a pouco. Tá? E daí a gente precisa seguir essas regras. Mas é o seguinte, olha. Eu só vou colocar o número no lado, reagente ou produto, em que eu tiver a maior quantidade de espécies. Eu não estou querendo balancear o N, então eu vou ver se é no reagente ou se é no produto que eu tenho mais espécies de N. E aí, gente? Eu tenho nos reagentes ou nos produtos? Produto. Produtos. Porque reagente eu só tenho essa espécie com N. Nos produtos eu tenho essa e essa. Então quer dizer o quê? Que esse número 1 aqui eu vou colocar só nesse cara. Quer ver por quê? Se eu colocasse nos dois, a conta não ia bater, ó. Porque olha só nos produtos. Eu tenho 3 mais 1, eu tenho 4 N's. E nos reagentes eu tenho 1 N. Aí a conta não bate. Lembra? A quantidade no reagente tem que ser igual à quantidade dos produtos. Beleza? Beleza. Agora vamos lá. O que sobrou? Essa espécie e essa, né? Aham. Aqui agora, eu vou até mudar. Eu vou preferir pelo tentativa e erro. Tá bem mais fácil. Vamos lá? É que eu até fiz aqui já, ó. Olha o N. Olha nos produtos. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 1, 1. 3 mais 1, 4 N's. Então, que número eu tenho que colocar aqui, ó, para que a quantidade de N's seja igual? 4. Pronto. E agora aqui, lembra? Oxigênio por último. Então, quem é que está faltando? Hidrogênio. Nos reagentes, eu tenho 4 vezes 1, 4 hidrogênios. Nos produtos, aqui não tem hidrogênio, aqui não tem. Mas aqui tem, vezes 2. Aí vamos lá, que número vezes 2 para dar 4? 2. 2. Então aqui vai ser 2 águas. Pera, rapidão. De onde é que a gente tinha tirado aquele 4 mesmo? Esse aqui? Esse mesmo. A gente tirou daqui, ó, quando juntou os N's dos produtos. Mas o... Ah, tá, entendi agora. A gente fez em relação ao N, só que também tem que fazer em relação ao H agora. Isso. Lembra aquela ordem? O macho? Aham.
Então vamos lá. O metal a gente já balanceou na hora que colocou 3. 3 pratas, 3 pratas. Então, metal foi. Depois é quem? A metal. Quem é a metal aqui? Nitrogênio, ó. Oxigênio também, mas a preferência é ó, oxigênio por último. Então, nitrogênio. Quando eu fui olhar, o que a gente observou? Esse N não tinha nada. Nos produtos, esse N já estava fechado e esse N também já estava fechado. Então, eu já tinha a quantidade total de N's nos produtos. Faltava fazer o quê? Comparar nos reagentes. Beleza. Boa. E aí depois, né, a ordem. Carbono. Carbono não tinha. Hidrogênio, que foi depois o 4 que a gente aproveitou, né? 4 nos reagentes, 2 vezes 2, 4 nos produtos. Aí agora já está balanceado, eu não preciso olhar o oxigênio. Eu só vou fazer para a gente treinar a lógica do balanceamento, tá? Como? Aqui não tem O. Aqui eu tenho 4 vezes 3, eu tenho 12 Os nos reagentes. Então quer dizer o quê? Que nos produtos eu tenho que ter 12 Os. Se não tiver, a gente errou alguma coisa. Ó, 3 vezes 3, 9. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 1, 2. 9 mais 1, 10. 10 mais 2, 12. Então, Caraca! a quantidade bateu. É legal o balanceamento, gente. Beleza? Isso é só para começar a questão, tá? Mas é porque eu aproveitei para falar da matéria. Vamos lá. Antes de seguir e resolver a questão. Alguém não entendeu? Eu vou passar um pouco do horário para pelo menos fazer essa questão, tá? Acho que para esse conteúdo de oxirredução a gente vai precisar fazer bastante, né? Exercício de balanceamento. Eu tô tranquilo porque assim, ó, o módulo 12, que daí a gente acaba o livro, ele vai falar de óxido e base, né? E é uma matéria tranquila, bem leve, e dá para jogar aqui, ó. Tipo, aqui não tinha base, mas aqui tinha o quê? Ácido e óxido. Entendeu? Aí eu consigo eu consigo falar dessa matéria dentro desse assunto aqui. Beleza? Vamos lá, gente. Beleza. Oi? Beleza, relaxa, só isso. Alguma dúvida no que a gente fez? Não. É um pouco complicado, mas deu para entender. Tá. Se eu for fazer de novo, acho que não vou lembrar tudo, né? Mas quando eu fiz agora, eu entendi. Ah, mas é isso aí, cara. Por exemplo, quando eu estava no primeiro ano, o professor mandou uma lista de 70 equações para balancear. Tudo bem que valia 2 pontos na nota final, né? Mas justamente por isso, para uma coisa é a gente fazendo junto, explicando e tal. Outra é vocês tentarem sozinhos e lembrar esses detalhes, né? Que dá bug às vezes. Então, é treino mesmo, gente. Se vocês quiserem, a gente pode pensar alguma coisa assim. Passar uma... Aí não 70, né? Porque isolamento vocês não estão tendo só química, estão tendo um monte de matéria. Mas dá para pensar em umas 10 equações para vocês balancearem. E daí a gente treina, confere na outra aula. Depois que a gente já estiver treinando um mês balanceamento, dá para passar. Boa. Vamos lá. De novo, antes de responder o exercício, olha na letra A e na letra B, ele vai ter algo escrito assim, ó, agente oxidante, certo? Certíssimo. Certo. Bom, eu vou apagar isso aqui, tá?
Lembra que eu escrevi oxidação e redução, né? Agora, esses dois termos, no início dá um pouco de confusão também. Agente oxidante, que é o que ele fala ali, né? Existem esses dois, agente oxidante e agente redutor. Vamos lá para a aulinha de português agora. Esse agente que está aqui escrito, nós temos que entender o seguinte, é aquele que causa. Tá? Tá, beleza. Então, se eu estou falando de um agente oxidante, eu estou falando de uma espécie que vai fazer alguém se oxidar. Essa é a confusão. Então, cuidado. Quando eu falo de oxidação, estou falando da espécie que está sofrendo oxidação. Mas, quando eu falo de agente oxidante, eu estou falando de alguém que está fazendo com que outra espécie oxide. Então, quer dizer o quê? Eu vou ficar falando isso toda hora, tá? O agente oxidante é a espécie que reduz. Então, a gente tem que pensar o contrário. E o agente redutor é quem oxida. Doido, né? Mas olha só. Quem seria o agente redutor? É aquela espécie que está forçando alguém a reduzir. Então, é quem está oxidando. Vamos olhar para o nosso? Olha a prata. O que a prata fez? Ela oxidou, né? Beleza? Beleza. Beleza. Tá. Só que aí é onde entra isso aqui, ó. Só que para que ela oxidasse, ela tem que fazer o quê? Forçar alguém a reduzir. Então ela foi o quê? O agente redutor. Por quê? Porque ela oxidou e ela forçou outra espécie a reduzir. Pera, quem fez isso? A prata. Quando a gente fala de agente, nós só vamos olhar para os reagentes, tá? Ah, tá. Daí a gente olha bem as espécies que estavam envolvidas. E daí eu vou fazer o mesmo raciocínio agora para o ácido nítrico. O ácido nítrico reduziu, né? Pá. Só que, para que ele reduzisse, ele teve que fazer o quê? Ele teve que forçar alguém a oxidar. Ele teve que forçar a prata a oxidar. Então, o ácido nítrico reduziu e forçou alguém a oxidar. Então, ele foi o agente oxidante. No início é horrível para entender isso. Esse negócio de reduzir e ganhar tudo sobre elétron, certo? Por isso a ideia, esse módulo bate muito a questão do NOx, entendeu? Que a gente vai usar bastante o NOx. Que você olha pelo NOx, se ele oxida ou se ele reduz. A primeira prata, ela doou para quem? Ela oxidou, certo? Oi? Essa primeira prata, ela oxidou. Aham. Aí ela doou pro produto no final? Boa. Ela doou aqui no meio. Nessa setinha, mais ou menos. Tá. Ela fez o quê? Na hora que ela saiu daqui, foi parar aqui, né? Uhum. Ela jogou um elétron no meio, no sistema. Aí esse cara estava querendo vir para cá. Só que sozinho ele não consegue. O que aconteceu? Ele viu esses elétrons passando na frente dele, pegou para ele para reduzir. Caraca. Um pouco complicado. Oi? Um pouco? Eu estou tentando pensar num exemplo aqui.
Não tem quando vocês estão em sala, escrevendo no papel, conversando no papel e passando um pro outro? Eu nem lembro mais disso. Tipo, há quanto tempo foi isso? Nem lembro. Nunca ouvi falar disso. Mas vocês fazem isso, vocês são bem safados, né? Vocês fazem isso. Então vocês estão passando elétrons um pro outro, estão doando, certo? Certo. Não é o meu caso. Mas tem alguns outros professores que fazem o quê? Chega no meio do caminho e pega aquele papel. Né? Com certeza. Então, a partir dali, ele toma alguma ação com vocês. Vocês são as espécies que estão oxidando, passando o papel para os outros, jogando fora. O professor está sendo a espécie que está reduzindo, que vai pegar aquele papel no meio do caminho. Faz sentido. Eu tinha outros exemplos, mas eu vou deixar para a barraca do beijo, aquelas coisas da festa junina, tá? Tá bom. Beleza? É que eu preciso formular direitinho para não falar besteira aqui. Mas é mais ou menos isso. Então, entendam isso. O que é uma reação de oxirredução? Para que aconteça, eu tenho que ter uma espécie que oxida e uma espécie que reduz. Para que aconteça essa pergunta que o Felipe teve. Enquanto essa espécie está jogando elétrons fora, a outra está pegando elétrons para ela. Tá? E daí todo o balanceamento, como o Felipe falou, eu acho que a maioria está preocupada. Cara, a gente daqui para frente vai fazer muito exercício focando isso. Balanceamento por oxirredução, para vocês entenderem. Por quê? Porque é o mais cobrado em vestibular e no PAS, tá? Com esse exercício, vocês vão entender o porquê. Vamos terminar a questão logo, aí eu falo da auto-oxirredução para acabar, tá? Olha a letra A. Na reação, o agente oxidante é a prata? Vamos ver. A prata oxidou. Se a prata oxidou, ela é o agente redutor e não o oxidante. Aí por quê? Porque agente oxidante é aquele que força alguém a dar elétrons. Então, se ele está forçando alguém a dar elétrons, ele está recebendo. Ele é o redutor. Ele é quem sofre a redução, tá? Olha B. O ácido nítrico é o agente oxidante? Vamos ver. O cara sofreu redução. Se ele sofreu redução, ele forçou alguém a dar elétrons. Então, sim, ele é o agente oxidante. Tá? E daí... Beleza. Assim que eu conseguir o computador lá e resolver a situação, eu pretendo mostrar isso na prova do PAS para vocês. Que se fizer só o balanceamento por tentativa e erro algébrico, a gente não consegue identificar isso aqui. Eu preciso fazer o quê? Oxirredução. Achar as espécies para identificar esses detalhes, entendeu? Olha a C. Na reação, o nitrogênio do nitrato de prata sofre oxidação? Ele está falando que esse cara aqui sofreu oxidação? A gente usou ele para alguma coisa? Não. Não. Então ele não aconteceu nada com ele. Tá? Olha D. O número de oxidação, NOx, do nitrogênio no HNO3, ácido nítrico, é igual a mais 4? Quanto é que a gente achou aqui, ó? Mais 5. Tá. Beleza. Beleza? É que a gente fala muito NOx, mas dificilmente vai vir na questão escrito NOx. Vai vir escrito número de oxidação, tá? Qual o nome desses números que vem primeiro? Stack o quê? Coeficiente? Coeficiente estequiométrico. Tá. Lá no quarto bimestre, entre o terceiro e quarto, a gente vai chamar de mol, tá? Número de mols. Que é a mesma coisa, entendeu? É que para o balanceamento e para algumas equações, a gente vai chamar de coeficiente estequiométrico.
Para fazer algumas contas, tipo, descobrir quantos quilos isso aqui representa, uma coisa mais realista, palpável para a gente, aí a gente vai chamar de mol, tá? Tá. Vai aprender essa relação. E a letra E? Isso aqui é o mais comum que vai ter, essa afirmativa E, tá? A equação, depois de balanceada, apresenta a soma dos coeficientes dos menores números inteiros igual a 23. Entenderam tudo, né? Espero que Ele, sim. em Mas resumo, quando fala desse coeficiente, seria só o primeiro número ou vai colocar na frente de cada elemento o primeiro número? eu não sei Porque se no, eu entendi bem, mas seriam esses aqui, ó. mas só conta eles uma vez, não é? Porque você não É, disse que faz o chuveirinho? Ah, tá. isso. Ah, não, chuveirinho é para outra coisa, tá? Vamos lá, então, ó. 3 mais 4, 7. 7 mais 3, 10. 10 mais 1, 11. 11 mais 2, 13. E ele está falando que a soma dá 23. A soma não dá 23. Beleza? Beleza. Beleza. Então, deu para entender por que, que o de oxirredução ele é o mais complicadinho? É. Só que ele é mais rico de informações. Né? Por exemplo, se a gente só... Oi? Só concordei mesmo, pode Ah, continuar. se a gente tivesse feito só o balanceamento antes, aí não iria dar para responder. Só para finalizar, tá, gente? Já passamos 15 minutos aí, mas bora lá. Passou não, passou só 5. Só 5. Termina meio de. Ah, não, pera. Ah, é verdade. É, mas sem treta. O fenômeno é esse aqui, ó. Ah, vou dar 2 exemplos. Prometo que eu termino neles. A gente tem que saber as espécies que sofrem auto-oxirredução? Não. Você vai ver isso na hora de fazer o balanceamento por oxirredução. Gente, carbonato de cálcio. É o calcário, é aquela que forma corais, tá? E aqui, baseado na pergunta que o Felipe fez, que a gente lembrou, peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Eu vou fazer mais direto, tá? Olha só. Peróxido, menos 1. Aqui, mais 1. Só para conferir, ó. Mais 1 vezes 2, mais 2. Menos 1 vezes 2, menos 2. Mais 2 com menos 2, 0. A água. A água a gente já fez, ó. Menos 2 e mais 1. Mais 1 vezes 2, mais 2. Mais 2 menos 2, 0. E O2, substância simples. Substância simples, NOx, 0. Então, olha que louco. O hidrogênio não mudou o NOx, mas olha o oxigênio. Foi de menos 1 para menos 2. Então, aqui ele ganhou um elétron, ele sofreu redução. E depois, o outro oxigênio foi de menos 1 para 0. Ele perdeu um elétron. Então, ele sofreu oxidação, desculpa. Então, a mesma espécie sofreu oxidação e redução. Então, auto-oxirredução. Ela faz os dois fenômenos. Oi, tipo, a ordem do produto e reagente é assim mesmo ou tá ao contrário? Tipo assim, o primeiro número ali, o primeiro elemento grandão, depois vira os menores, porque normalmente não é. Os menores depois se juntam para os maiores. Não, tô falando só da ordem. Por exemplo, a seta. Normalmente não seria ao contrário? É H2O mais O2.
Entendi. Não necessariamente, cara. Tem os dois. Que é no terceiro bimestre, a gente vai estudar a chamada reações químicas inorgânicas. Entendeu? Tá. Então, nessa ordem que eu fiz, é chamada de reação de decomposição ou análise. É uma substância virando duas ou mais. Né? Ah, tá, entendi. Isso. Mas eu posso pensar como você falou, que é mais ou menos a que você pensou. Esses dois formando esse. Aí é a chamada reação de adição ou síntese. Ah, tá, só fiquei em dúvida se tava Boa. certo ou... Mas tá massa. Aí a gente vai ver isso. Existem as duas, tá? Vamos lá. E aqui, ó. Cálcio é do grupo 2, então NOx mais 2, tá? Menos 6 com mais 2 dá menos 4. Para dar 0, mais 4. Né? Aqui vai ser legal, ó. Menos 2 com mais 2. Menos 2. Aqui vai ser mais 4. E aqui vai ser 0. Ah! Se eu for olhar dessa maneira, eu esqueci alguma coisa aqui, tá? Mas se eu olhar dessa maneira, a espécie só sofreu o quê, ó? De menos 2 para 0, oxidação. Era para ter a redução aqui, ó. Para ganhar. Eu esqueci alguma coisa aqui, tá? Para fazer. Beleza? Relaxa, relaxa. Mas seria esse processo aqui. O outro... Então, deixa eu melhorar, deixa eu me redimir. Que ficou feio aqui, né? É o da água sanitária. Para limpar a piscina. Ácido perclórico. Ácido, função inorgânica, que a gente vai ver. Se não me falha a memória, forma isso, mais Cl2, mais O2. 0, 0, isso. Substância simples, NOx 0, substância simples, NOx 0. Menos 2 dá menos 6, para dar 0, mais 6. Olha que maluco aqui, ó. Menos 2, mais 1, mais 7. Olha o que a gente vai identificar agora. Eu tenho o cloro indo de mais 7 para mais 6. Ele reduziu, ganhou um elétron. E tem o cloro indo de mais 7 para 0. Ele reduziu também. E o oxigênio de menos 2 para 0. Aqui ele oxidou, reduziu, reduziu. Olha que maluco, então. A mesma espécie sofreu auto-oxirredução e um elemento dessa espécie sofreu o quê? Duas reduções. Uma com 1 elétron, a outra com 7 elétrons. Só que isso aqui seria um balanceamento mais complicadinho, tá? Mas só para mostrar para vocês que existe. Então, a gente pode encontrar isso, ó. Mais de uma redução, mais de uma oxidação, e assim por diante. Doido. Mas eu acho que eu buguei agora, né? Não, é só pra... Depois que eu vejo essas coisas, tudo é possível na química. Pô, é massa, gente, é massa. Galera, então é isso aí. Desculpa aí, a gente passou 23 minutos. Quanto mais